E aí galera, bem-vindo ao canal, SeekerD aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Blacksmith Ferreiro. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa o joinha para não perder nenhuma novidade. Bem, vou começar o vídeo falando sobre os pontos fortes e fracos do Ferreiro. Então, o que eu acho de pontos fortes é que ele tem vários buffs para classe física que funcionam tanto para ele quanto para a PT. Então você consegue ajudar os membros da sua parte. Outra coisa muito bom nele é se a sua economia estiver boa, né? Se tiver um cobre sobrando, você consegue gastar um pouco de cobre para aumentar muito o dano dele. Então ele tem algumas skills como a Momita que consome uma quantidade de cobre e o dano dele dobra, às vezes triplica. E ele tem uma boa resistência. Então, ele além de ter algumas passivas que reduzem o dano do tipo fogo ou do tipo neutro, ele também consegue usar a arma de uma mão, possibilitando que ele utilize um escudo. Então você consegue ter uma boa resistência aí no PVP e no PvE. Já os pontos negativos é exatamente um dos pontos positivos. Então, esse fato dele gastar cobre para dar muito dano, se você não tiver um bom controle, você acaba ficando sem cobre nenhum. Então, se você se distrair, você falar assim, vou dar o máximo de dano possível aqui, às vezes você termina o dia sem cobre para comprar até pote. E outra coisa, de ponto negativo, é que as skills de dano dele em área, elas não têm um dano muito alto. Então você acaba tendo que usar muita skill single target e isso dificulta um pouco a velocidade do farm. Então eu acho que os pontos positivos e negativos são esses. Vamos para o próximo tópico aí desse guia sobre o ferreiro. Falando sobre atributos. Então, o atributo do ferreiro, o principal dele é a agilidade. Por quê? Porque boa parte das skills dele de dano, então vou mostrar aqui as skills de dano. Você vai ver que todas elas, quanto mais agilidade você tiver, melhor é o global cooldown dela. Então, que é o attack speed, né? Então você vai ver que a maioria das skills dele, quanto mais attack speed você tem, mais rápido você consegue usar elas, né? Uma atrás da outra. Então, com isso, o foco do atributo inicial é agilidade. Se você sentir que o seu dano está muito fraco, meu dano está muito baixo, você pode distribuir 1 de força para cada 3 de agilidade. Mas como eu tenho as penas para compensar, então eu foquei inicialmente em fechar a agilidade e a partir de agora eu vou colocar pontos só em força. Se for uma build PVP, você pode distribuir um pouco mais, não só em força e agilidade, colocar um pouco de witch para você ganhar um pouco de resistência e um pouco de vida. Essa é a build de farm e de PVP que eu estou usando. Como o ferreiro crafta as coisas também, faz conversores, também tem a build de criador. E aí no caso já é diferente. Essa build você pode colocar primeiramente sorte e segundo destreza. 3 de sorte para 1 de destreza. Isso vai fazer com que a sua habilidade tenha uma maior probabilidade de acertar sem falhar, né? Para os seus conversores. Mas quando chegar na parte da skill, eu mostro isso. Tá bom? Então vamos para o próximo tópico, que seria as skills. Agora falando sobre as skills, a minha distribuição é 10 pontos, né, em peso. Afinal, isso aumenta o limite do seu carrinho e o limite que você pode carregar. Aumenta o dano, na verdade, do seu carrinho, né? Do Kart Revolution. 10 pontos de Mamomita. Embora ele gaste Eder Coin
Às vezes numa guerra, num PVP ou às vezes até no MVP, você consegue utilizar ela para dar um dano e o dano é absurdo, é quase 3 vezes o dano do Slamming. Você pode usar o Slamming Smash também. Esse daqui é o que eu uso para farmar. Com a Verus você consegue dar um pouco de dano em área, então você farma bem rápido os spots com essa skill. Caso você não consiga a Verus, você também pode farmar de Kart Evolution. Kart Evolution, ele depende do peso do carrinho, né? Então se eu olhar aqui o meu carrinho, ele tá cheio, então ele tá 8.000 de 8.000. E isso faz com que o Kart Evolution dê um dano maior. Os pontos que sobraram eu coloquei em Kart aqui Modification, né? Que ele aumenta o que o carrinho pode pôr para aumentar o Evolution. E aqui o Kart Clash eu só usaria no PVP, mas ficou muito pouco ponto. E aí talvez quando vir um White Mission mexa nessa build para poder colocar esse aqui. Mas no momento eu não coloquei, não achei. Achei que não tem necessidade. Os pontinhos que eu sobrei aqui eu coloquei em desconto, mas eu nem uso. Então quando eu for mostrar a build aqui de criar conversor, vocês vão ver que nela tem o desconto 10. Então quando eu vou comprar alguma coisa eu uso a outra build. E já a parte de Blacksmith, essa é bem tranquila. Então eu coloquei foco em Hilt Bind, né, para aumentar a força quando eu uso minhas passivas. Aí eu foquei nas passivas, então eu coloco Adrenaline Rush no máximo, Power Thrust no máximo e a Maximize Power no máximo. Depois eu venho coloco 2 pontos aqui e venho para o Weapon Perfect no máximo. Isso daqui muitos arqueiros e assassinos precisam para aumentar o dano dele, então bufa PT toda. Todos eles buffam PT toda. E depois você maximiza o Weapon Resource, que ele aumenta bastante a sua cura se dá um pouquinho de ataque. Tá bom? Também tem a passiva, que é muito importante no caso. E essa passiva te dá 20% de resistência a Fire e 10% de resistência a neutro. Então é muito bom quando hoje muitos magos usam meteoro, a maioria das pessoas batem neutro, então você fica bastante resistente, principalmente no PVP. Ou contra MVPs como Edgar, que bate fogo e essas coisas. A build de farm e PVP que eu estou usando no momento é essa. E aí temos a build de conversor. Então a build de conversor, ela já é diferente, ela não tem as skills de ataque. Eu só coloquei o peso no carrinho, o meu peso, e aí eu coloco o desconto e o overcharge no máximo, né? Então toda vez que eu vou comprar alguma coisa na loja, pote, etc, eu sempre mudo para essa build, para poder usar o desconto. Do lado de cá eu não preciso de nada de ataque, nada disso me ajuda para criar, né? Fazer o craft, mas eu coloco o Weapon Research no máximo, porque isso aqui aumenta em 10% a chance de sucesso. Coloco Skill Temper também no máximo, porque ela aumenta em 50% a chance de fazer Steel. Steel a gente usa em todos os conversores. Coloca a Orida com o Research. Essa daqui você vai colocando conforme é a necessidade, que você não chegou no 100% ainda. Então ela faz com que você aumente a chance, o sucesso, né? Das conversões aqui, dos conversores, a criação. Se eu entrar aqui em qualquer conversor, você vai ver que a chance está baixa porque eu não troquei meus atributos, tá vendo? Então você vai ver que a chance está baixa porque eu não troquei meus atributos. Mas se eu voltar aqui e colocar os atributos, você vai ver que agora a chance dele está em 100%. Então aqui você consegue fazer os conversores, né? Ou fazer o aço tudo com 100% para vender para as pessoas ou para fazer para você mesmo. Porque falhar custa muito dinheiro, né? Então, sobre skill é isso. A build de
criar, de creator aqui, de criar as coisas e a build de farm ou PVP. Então essa é a minha indicação. Vamos falar agora sobre equipamentos e cartas. Bem, falando sobre equipamentos agora, vou começar pela arma. Então aqui a arma do level 50. Eu gosto do Great Axe. Ele dá dano na Mamomita. Embora eu tenha falado que eu uso ele de vez em quando, mas quando precisa usar, ele é muito efetivo, aumenta muito o dano da Mamomita, embora aumente um pouco o custo do cobre que você gasta. Então eu acho bastante interessante. E também é uma arma de uma mão. Isso possibilita você usar um escudo, né? O escudo que eu aconselho é o Kraket. Ele dá uma resistência neutra legal para o PvE. E também ativa um Kiri. Boa parte do tempo ele ativa bem fácil o Kiri. Então dá uma sobrevivência interessante. E também te ajuda muito no PvP em algumas situações. Você sobrevive por causa disso. Tem o combo de bota. Então você vai usar a Tidal. Ela dá um pouco de HP, um pouco de Water Resist. E o combo dela com a Wood também te dá 3% de Power e ataque. Até a Wood mostrando aqui, então é o mesmo combo e ela também te dá um de força, né? Um pouquinho de HP. E a armadura que não está no combo, que eu gosto de usar, é o combate uniforme. Ele tira um pouco de defesa, mas isso é meio irrelevante, o que importa é os 4 de força. No level 70 você vai usar a parte de 7 de armadura, capa e bota a mesma coisa. Só vai mudar a arma, então você não vai usar mais essa da Mamomita, você vai usar agora o Vesserax, que aí sim você tem melhores skills para você usar com o carrinho. Ela é de 2 mãos, então você vai ficar um pouco mais fraco por não poder usar um escudo, mas vai aumentar muito o dano, porque aumenta o dano dos skills de carrinho. Tá? De acessório, eu aconselho 2 Martirlish, por quê? Pelo mesmo motivo da agilidade. Então, quanto mais próximo do 500 de SPD você conseguir atingir, mais você consegue usar as skills, spamar as skills, né? Então você vai dar mais dano. Tá? Eu aconselho usar ele. Se você olhar aqui, eu tô com 2 dele com um slot só, porque eu não tive sorte. Tô indo nos MVP, não tô dropando. E ó, você tá vendo que é realmente o set que eu tô indicando, é o que eu estou usando. A parte de gacha eu não vou entrar muito nesse mérito. Afinal, isso é muito da sorte, né? Você roletar e pegar. Então, o que você tiver aqui de age, força ou dano, assim, power ataque é o que você vai colocar. De carta, na bota eu aconselho a sorrir. Ela dá HP e SP Recovery. E vai por mim. Blacksmith gasta muita SP, então o SP Recovery é muito bom. Nas acessórios é Great General. Se você não tiver a Great General, não conseguir, você vai pegar a... Qual o nome dela? Deixa eu olhar aqui rapidinho, pegar a cola. Você vai usar a Mantis, tá? A Kobold eu não identifico, porque geralmente aqui eles ficam falando que é build de crítico, mas eu não gosto do Whitesmith com build de crítico. Na arma você vai usar qualquer coisa que dê dano no monstro que você está batendo. Então se for PVP é Hydra e Esqueleto Worker, mas se for no PvE você utiliza o que precisar, né? No hatch você pode usar uma Cramp ou qualquer coisa que dê um atributo. Então no caso eu estou usando a Marduk, mas é qualquer carta que dê resistência a algo. Na boca é aquela gelinha que eu peguei de graça mesmo. Na capa é também uma resistência, então no caso eu estou usando a Jack, porque eu estava no Edgar, mas pode ser qualquer carta que você tenha de resistência aqui, dependendo da situação. E no escudo, que eu coloco só no PVP, então, porque quando você coloca o escudo você diminui a sua velocidade de ataque, né? Então no PvE eu não uso isso. Mas caso você precise, que algum MVP muito forte, ou no caso do PVP,
você equipa o escudo e coloca uma carta. Então no PVP é bom você utilizar a Tara, mas eu tenho algumas outras opções aqui, ó, quando o Edgar é bruto ou contra o Osiris, então você vai equipando também a carta de escudo conforme a situação. Tá bom? Então vamos para o próximo tópico. Bem, falar sobre as Veros. É, então vou mostrar aqui, eu não consegui todas elas ainda, mas vou mostrar aqui. Deixa eu colocar só qualquer coisa. Beleza. Então vamos aqui. Das Veros comuns para todas as classes, eu aconselho a Core Overload. Então a Core Overload ela faz com que os seus skills possam dar mais dano ou menos dano. Mas vocês estão vendo que a porcentagem de maior dano é maior. Então ela é muito boa, porque você vai ficar spamando skill e o dano é sempre maior que o menor, então compensa, você acaba aumentando bastante o seu dano, né? Tem a Momento, então a Momento faz com que cada vez que você casta uma skill ou um ataque, você vai aumentando o seu SPD. Então é muito bom. Quanto maior, melhor. Essa aqui é a roxa, mas a amarela é melhor ainda. E temos a mana reversal, aonde quanto mais próximo você está do monstro, maior o dano você dá. Então essa aqui é muito boa, porque você vai bater sempre melee, então você maximiza um pouco o seu dano. Essas são as comuns. Agora as específicas para ele. Você tem a Kurat. Então esse aqui é bem situacional. Só se você estiver usando a Mamamita, ela diminui um pouco o custo do cobre que você vai gastar, né? Então ajuda na sua economia. Temos o Link Portal. Então a cada 9 ataques você dá mais dano por X tempo de segundos. Então isso aqui é muito bom também. Porque você bate bem rápido, né? Temos a Blast Wave, aonde o Slamming, que é aquela segunda skill que eu falei, que é a que mais bate tirando a Marmomita, ela dá um pouco de dano AoE. Então ela dá 80% do seu ataque em dano AoE. Então para farmar é muito bom. Temos o Kart Booster também, que é o dano do seu carrinho, que é dano em área, então para você aumentar ele. Então é o peso do carrinho dividido por alguma porcentagem, aumenta bastante o dano isso. E nós temos o Kart Remodeling, que é a mesma coisa. Então o Kart Revolution aumenta em até 8%, se for a amarela um pouco mais. Então ela ajuda bastante nos seus skills de carrinho. Então de Verus é isso. Provavelmente está aparecendo na tela o que eu uso no PVP e o que eu uso no PVE, a minha sugestão. Então acho que de Verus não tem mais nada de especial não. Vamos para o próximo tópico, que seria e onde que a gente farma. Agora que eu sei as equipes, agora que eu sei os atributos, vou farmar onde? Até o level 35 eu aconselho você fazer só quest. Então eu faria só quest do level 35. A partir do level 35 eu iria para os Taras. Eles dão uma XP legal e você ainda tem a chance de pegar a carta Tara, que ela é difícil de pegar e é muito boa no PVP. Depois da Tara, eu iria direto do 46 a 50, eu iria pro Esqueleto Soldado. Então, ele tem pouca resistência contra fogo, então se você colocar um conversor de fogo, você consegue matar ele bem rápido. Ele ainda dropa uma carta boa que não serve pra você, mas você consegue vender por um bom dinheiro. Então eu tô fazendo sempre a linha de você farmar onde você consegue conciliar XP com dinheiro. Porque como eu falei, o Blacksmith ele gasta muito dinheiro. Do 51 ao 55 eu iria pro Martin. Então, cadê ele aqui? Então eu iria pro Martin. Ele não tem um loot muito bom, mas ele é fraco contra fogo, né? Então você consegue conversor de fogo e ir embora. Caso você não queira, você também pode ir para a Flora. Então cadê ela? A
Flora aqui. Então a partir do level 50 você consegue farmar tranquilamente nela. Ou os Minoros, que aí você concilia farm com dinheiro. Ele você coloca um conversor de água e ainda tem a chance de você pegar uma das cartas mais importantes para você farmar MVP no jogo, no PvE, né? Que é a carta Minoros. Do 51 a 62 eu iria para o Esqueleto Soldado. Então é uma das cartas mais importantes para o PVP. Ela dá dano em médio e também dá uma XP muito interessante. Do 62 a 72 aí não tem mais como conciliar dinheiro, aqui é só farm mesmo. Então eu começaria pelos orcs zumbis. Conforme você vai ganhando um pouco de level, você evolui para o orc esqueleto. E por último, e não menos importante, você vai matar o orc Asher, né? Então você vai ficar nessa caverna por um bom tempo, até o level 74. E do level 74 para frente, aí você também não concilia dinheiro, mas você vai ter que evoluir para o Petite Voador. E acho que aí depois você já tá na próxima job e aí já muda, mas até lá é o Petite Voador que você vai farmar. Belezinha? Eu acho que de farm e de XP é isso. Vamos falar um pouco sobre a gameplay dele. Bem, falando sobre a jogabilidade dele, no PvE em relação a MVP, eu tentaria montar sempre uma PT ou entrar em uma PT que tivesse bastante arqueiros ou assassinos, porque os arqueiros e os assassinos eles dão um bom dano em monstros em geral, só que eles têm uma penalidade muito grande nos monstros devido à arma que eles usam, né? Então o assassino, eles usam a daga que em monstro médio, a maioria dos MVPs, eles têm dano reduzido. E os arqueiros a mesma coisa, então eles têm um dano reduzido em monstro large, que é a maioria dos MVPs. Só que eles têm um dano muito bom, então você buffando eles com a Weapon Perfect e os outros buffs, você consegue aumentar muito o dano deles, então você acaba se tornando uma pessoa muito indispensável. Sem contar que você dá um dano muito bom nos MVPs, né? Então eu tentaria sempre esses tipos de PT. Se aparecer uma classe mágica, infelizmente você não ajuda, nenhum dos seus buffs ajuda ela. Então eu focaria numa PT sempre física, né? Pra uma melhor performance aí nos MVPs. No PVP é bem parecido, é bem similar. Então eu focaria numa classe física também, numa PT física. Eu acho que você ajuda melhor. O Ferreiro ele tem muita dificuldade em encostar nos players, né? No move speed dele ainda não é alto. Na próxima classe ele consegue pegar alguns buffs de move speed. Então você tenta sempre não pular nos adversários. Tenta sempre manter a distância e matar quem tentar matar os seus arqueiros, quem tentar matar os seus magos. Focando desta forma. É lógico que se surgir a oportunidade, você vai lá no meio e mata todo mundo. Uma coisa muito boa para se usar no PVP é o Hammerfall. O Hammerfall, embora seja uma skill que pouca gente usa, ele tem uma chance muito alta de dar stun. Então, no meu caso, o meu é o 4. E eu tenho 60% de chance de dar stun. E você consegue stunar até 10 pessoas. Então, dependendo da quantidade de players que você conseguir entrar no meio, você consegue ganhar a teamfight, né? A luta, só stunando a galera, sem matar. Então, no final vai mostrar que você matou poucas pessoas, mas você deu muito assist, porque você manteve o time inimigo dentro de muito CC. Eu acho que a jogabilidade básica é essa, é assim que eu penso no PVP, né? Mas com o tempo você vai jogando e vai acostumando e você vai encontrando seu próprio método. Isso é só uma dica assim para você iniciar. Eu acho que vários players jogam diferente, cada um joga de uma forma. O importante é no final do dia você se divertir com a classe. Eu acho a classe muito divertida.
Todos os outros Hags que eu joguei até hoje, eu sempre joguei de classe mágica, então até no canal aí vocês vão olhar que eu sempre joguei de classe mágica. Então é a primeira vez que eu tô me aventurando nessas classes. Vou deixar aí no card alguns vídeos de PVP que eu joguei com ele, para vocês entenderem mais ou menos a jogabilidade. E o vídeo de hoje fica aqui. Se você sobrou alguma dúvida, se eu esqueci alguma coisa, deixa no comentário e eu volto aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou!